Bom, mas Carlos Alberto Sardenberg foi um dos nomes do Congresso das Cidades. Ele participou dessa edição do Congresso das Cidades, conversando, fazendo uma palestra sobre o cenário econômico do país. Eu conversei com Carlos Alberto Sardenberg, que falou um pouco sobre os desafios do Brasil para tentar voltar àquele período de maior desenvolvimento, de crescimento que aconteceu entre os anos 2000 e 2010. Acompanhe. Carlos Sardenberg, muito obrigado por aceitar essa conversa aqui conosco para falar de um assunto tão complicado e que desperta tanta curiosidade, né? Eu que agradeço o convite, muito obrigado. É um prazer, uma satisfação estar aqui de novo em Teresina, participando aqui de eventos. Bom, a gente alimentou esperanças, né, no início dos anos 2000 de que o Brasil ia partir para um crescimento grande e em longo prazo. Essa percepção se desfez a partir de 2015, foi agravada depois, dentro de um cenário de corrupção e, posteriormente, uma pandemia. O que é o Brasil agora, na sua avaliação, na avaliação do senhor, dentro dessa perspectiva de economia? Olha, para pegar o ponto que você colocou, no início dos anos 2000, foi um período, 2002, até 2010, foi um período muito bom para os países emergentes e para os países produtores de commodities, como o Brasil. Houve um crescimento muito expansivo, muito forte da economia mundial. A globalização estava no auge, e quando eu falo globalização, é uma globalização comercial, econômica, né? A China despontando no mercado mundial como uma grande compradora, né? Exportadora. A gente conhece a China como exportadora, mas ela entrou no mercado como uma grande importadora, sorvedora de alimentos, insumos minerais e tal. E isso fez com que os países produtores dessas mercadorias que a China precisava tivesse um crescimento muito forte. E o crescimento da China puxou o crescimento por todo lado. Muitos países, e aí infelizmente o Brasil, esses países não aproveitaram aquele momento muito positivo no mercado internacional para, por exemplo, acumular capital interno, acumular investimentos internos, abrir-se para o mercado mundial. Parecia para muitos países, o Brasil inclusive, que a coisa estava resolvida. E nós tínhamos vários problemas não resolvidos, né? Eu vou citar um que é crucial, que é, por exemplo, a questão da educação, né? Nós tivemos uma oportunidade de desenvolver os sistemas educacionais na época, mas não deu muito certo. A gente abriu muitas universidades. Esse cavalo selado passou? Nós vamos viver ou criar um outro ambiente onde se possa fazer esse trabalho perdido nesses anos entre 2003 e 2010? Pode. Nós temos problemas que vêm sendo acumulados, como você disse. Nós tivemos a crise de 2015-16, a recessão do governo Dilma, que foi um erro de política econômica, um erro geral de política econômica, investimentos mal feitos, dinheiro mal gasto, porque o problema não é gastar ou não gastar o dinheiro público, é gastar bem ou mal. E quando você gasta mal, por exemplo, em obras que não geram benefícios, em setores que não geram eficiência e tal, nós investimos muito em educação naquele período e o resultado é muito fraco. Como é que eu meço isso? Você veja os testes, a participação dos alunos nos testes internacionais, nós tiramos notas muito baixas, apesar de termos investido muito em educação. Então, houve investimentos errados e depois veio o desastre da pandemia. Mas veja, a pandemia afetou todo mundo por igual, né? E como é que é a saída? A saída e a situação que nós estamos hoje é que a gente tem velhos problemas não resolvidos. Eu vou dizer um, que está hoje na ordem do dia, que é a reforma tributária. Nós estamos convivendo há muitos anos com um regime tributário que é um inferno para as empresas e para as pessoas, né?
vários tipos de impostos, cobranças cruzadas. As empresas gastam muito tempo, muita energia para isso, e como tem muitas normas, tem muita disputa judicial, e que é ruim para o governo também, né? O governo, a Receita Federal, gasta muito tempo na justiça, discutindo se é para cobrar, se não é para cobrar, vai parar no Supremo. Isso é um custo Brasil. Custo Brasil. Agora, o governo, para poder aprovar uma reforma desse tamanho, que precisa de um consenso muito grande entre estados e municípios, ele precisa de uma musculatura política muito forte, uma articulação e um capital técnico também na sua equipe que seja bem robusto. Você enxerga no governo atual condições de fazer uma reforma desse tamanho nesse momento? Olha, o governo Lula ele tem feito muitas confusões no Congresso Nacional, né? Porque ele não tem uma base consistente, não tem um núcleo de base. No Brasil sempre teve o que a gente chama de o governo de coalizão, né? O presidente ele é eleito por um partido, e esse partido do presidente, desde lá atrás, não tem a maioria do Congresso, então tem que fazer coalizões. Mas sempre tem um núcleo duro, né? Um núcleo duro que atrai os outros partidos, e no caso não está tendo. Não está tendo, então essa negociação lá no Congresso está muito fisiológica, está na base de distribuir cargo, distribuir verba, distribuir emendas, etc. Agora, no capítulo específico da reforma tributária, tem um fato muito importante, que primeiro, é que a reforma está tramitando no Congresso há algum tempo, então é um assunto bastante conhecido, né? Tem duas propostas, duas muito boas que dá para juntar. Então o Congresso tem debatido isso, os deputados têm debatido isso há muito tempo. Então é como se estivesse pronto para decidir, né? E grande parte do Congresso Nacional, a começar pelo presidente das duas casas, da Câmara dos Deputados e do Senado, os dois estão empenhados na reforma. Então, não é só o presidente, não é só o governo executivo, mas lideranças importantes da Câmara e do Senado estão empenhados e preocupados em votar a reforma tributária. Então, esse é um aspecto positivo. Aí nós temos uma convergência porque é como se a gente chegasse à conclusão assim, olha, não dá mais, tem que fazer a reforma do sistema, está ruim para todo mundo, então vamos fazer. Dois grandes players internacionais, a China e a Rússia, que estavam totalmente integradas com o mundo que a gente chama de ocidental, né? Não é só ocidental, inclui Japão, Coreia e tal, mas esses países, China e Rússia, mostraram-se não confiáveis. Por quê? Porque eles querem se tornar uma grande potência hegemônica, especialmente no caso da China, quer se tornar uma grande potência hegemônica. Então, por exemplo, quase todas as grandes empresas do mundo estavam produzindo na China, produzem alguma coisa na China. E o governo chinês colocou uma série de restrições, é uma ditadura, o governo faz o que quer, colocou uma série de restrições à atividade das empresas na área de tecnologia, e o resultado foi que as empresas falaram, bom, nós precisamos de países mais confiáveis, países que tenham uma estrutura democrática, instituições democráticas, com as quais você possa conversar de uma maneira mais institucional. Então, a verdade é que o mundo de hoje apresenta uma oportunidade muito grande para os países que estão fora da órbita chinesa. Oportunidade muito grande para a América Latina. Por exemplo, há fábricas na área de automóveis elétricos, há fábricas que estão dividindo a sua produção da China para o México. Por quê? Porque o México está aqui, mais perto, é confiável. Regras claras, entende? Então, o Brasil, por exemplo, poderia ser um player muito importante, por exemplo, nos carros elétricos, entende? E estamos bobeando. O último programa automobilístico estimula a venda de carros a combustão, não tem nada de carro elétrico. Então, há oportunidades internacionais
que se oferece ao Brasil. Mas a gente tem que entrar no cenário global, quer dizer, o Brasil tem que se integrar às cadeias produtivas mundiais. Uhum. Bom, dentro desse cenário onde você tem China como um cliente importante, onde você tem Estados Unidos, que é um país enorme, a Índia, que agora tem a superpopulação, atinge essa condição, a venda de alimentos continua sendo um grande fator que diferencia o Brasil nesse mercado. Está na hora de a gente olhar para o agronegócio de um jeito menos preconceituoso? Ou o Brasil precisa criar um novo produto para oferecer nesse mercado? Como é que a gente... Olha, eu acho que tem que se olhar de um modo mais respeituoso. Você veja agora, saiu o Produto Interno Bruto do primeiro trimestre. Todo mundo esperava um resultado muito fraco e veio um resultado forte. Por quê? O agro. O agro cresceu 26%, é espantoso. Entende? É uma coisa assim, simplesmente espetacular. Entende? Qual é o problema que tem no agro? É que tem uma parte que é não sustentável ambientalmente. Pessoal que desmata para fazer pasto ou para plantar soja. Aí cria uma imagem ruim. Mas se você olhar a maior parte da produção brasileira, mas a maior parte da produção brasileira, ela é correta, ela é sustentável, ela segue as regras internacionais e é muito tecnológica. As pessoas dizem, o Brasil não pode ser só um produtor de alimentos, mas produzir alimentos hoje é uma coisa de alta tecnologia. Basta você ver aqui mesmo no Piauí, as fazendas, a produção, o pessoal modifica a terra, modifica o produto, modifica... Por exemplo, um caso clássico, que hoje é um clássico mundial, não se plantava nada no Cerrado brasileiro. Hoje planta soja. Resultado de pesquisa e tecnologia. O que fizeram? Mudaram a terra, preparação da terra e criaram uma espécie que se adaptava lá. A Embrapa criou. Sim. Entende? O Brasil está fazendo vinho na Serra da Mantiqueira com um sistema que é uma técnica lá de inverter a produção e a poda da uva, entende? E por aí afora, então, é uma alta tecnologia. Você vai numa feira, essa feira que o presidente foi essa semana lá na Bahia, né, como aquela de Ribeirão Preto, você chega lá, eu já fui a várias delas, você chega lá, é uma demonstração de tecnologia, não só máquinas, equipamentos, softwares, inteligência artificial, como produtos. Eles mostram um boi com uma genética nova, um porco com uma genética nova e tal. Então, o Brasil precisaria ter mais respeito com o agro e pensar o seguinte: a população vai ainda crescer antes de decrescer. E o mundo está ficando mais rico. Estão surgindo novas classes médias e tal, e vão consumir mais alimentos. Para finalizar, Carlos Sardenberg, essa experiência no jornalismo, conhecer tanto de política, de economia, do cotidiano, do dia a dia do brasileiro, lhe dá uma visão mais otimista do Brasil do amanhã ou uma realista com uma pitada de pessimismo? Olha, aí você pegou num ponto pessoal. Eu tenho 54 anos de jornalismo. Quando eu comecei no jornalismo, a gente estava na ditadura do regime militar. Comecei em 69. Né? Já tinha havido o golpe de 64, estava na ditadura, que foi ficando pior e tal. Então, meus primeiros anos de jornalismo foram driblando a censura. Depois teve a abertura, as eleições e tal. Então, quando eu olho assim, o cenário político do começo da minha carreira e agora, melhorou. Era uma ditadura militar que prendeu, torturou e tal, né? E nós hoje temos um regime democrático já assentado há muitos anos. Outra coisa, no tempo que eu trabalhei, né, eu passei por umas 6 moedas, 7 moedas. Uma das habilidades que o jornalismo que a gente tinha na época tinha que ter era interpretar os planos econômicos, que vinha plano cruzado, cruzado 2,
plano verão, plano Brester, toda hora você tinha que... Nós estamos com a mesma moeda há muito tempo. Né? Quer dizer, foi feito um plano correto, uma moeda consolidada e ela está aí. Tem inflação, tem crise aqui, mas ela está aí, está consistente. Né? Nós temos uma moeda. Né? O Brasil tinha muitas crises da dívida externa, a gente não tinha reserva, temos. Veja a situação da Argentina, não tem dólares. Né? O Brasil tem uma reserva em dólares muito sólida, que elimina a possibilidade de qualquer crise cambial. Não falta dólar no país. Carlos Alberto Sardenberg, muito obrigado pela conversa, pela entrevista. Obrigado por aceitar falar conosco. Eu que agradeço, muitíssimo obrigado pela, enfim, uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado. Elivaldo, um especialista, né, em economia, que você e a Paula, né, vocês dois tiveram o privilégio de não só conversar, mas entrevistar Elivaldo Barbosa. E, de fato, os desafios brasileiros não são pequenos e esse cenário, esse ambiente do Brasil interno, né, para a produção precisa ser melhorado e, em grande parte, precisa de uma articulação política muito forte, né, para isso. Precisa sim. O Sardenberg disse, inclusive, algo muito interessante. Olha, o mundo está caminhando exatamente nessa vertente da pós-pandemia de retomada do crescimento. E citou alguns exemplos. Citou, por exemplo, o caso da Índia. A Índia, que é uma democracia, está tentando se recompor e virando referência através dos polos tecnológicos. Esse que é o grande, eu diria assim, instrumento de mudanças que impactam a economia. E o Brasil precisa fazer o seu dever de casa. Isso foi o Sardenberg deixou claro nos argumentos, com dados, com números, e isso aí, né, não é algo impossível de ser feito, né, Paula? Ele lembrou até alguns aspectos, como, por exemplo, a reforma tributária, que está na ordem do dia, isso a qualquer momento, isso vai ser aprovado, provavelmente ainda este ano. O governo cumprir o controle do gasto público, como forma de gerar um ambiente de negócios capaz de atrair investimentos externos e retomar os investimentos em infraestrutura, em grandes obras, são fatores indispensáveis para que o Brasil, cumprindo esse dever de casa, comece a ter um crescimento econômico. Projeções de 1, é muito pouco. Então, o Brasil precisa, de fato, andar mais rápido. Agora, para isso, o dever de casa é fundamental. Paula? Inclusive, um dos pontos ditos por ele durante esse painel é de que essa questão da transformação digital, da introdução de tecnologia, ela não pode mais ser tratada por nenhum governo como um apêndice, algo que está ali acontecendo naturalmente, e sugerir aos prefeitos que criem uma secretaria especial voltada exatamente para isso, assim como destinem parte da fatia do orçamento, algo que já vem acontecendo aqui, pelo menos no governo do Estado. O governador Rafael Fonteles instituiu esse Conselho de Transformação Digital, que tem reuniões, reúne diversos gestores, secretários e entidades também. Então, esse foi um dos apontamentos do Sardenberg nessa palestra e que, inclusive, eu avalio como positivamente. De fato, os prefeitos não podem mais tratar a tecnologia como algo que está ali intrínseco, é algo que realmente tem que ser organizado e dirigido de uma forma que tenha um objetivo real e crível. Inclusive, ele citou uma passagem interessante. Sardenberg Carlos Alberto Sardenberg, ele tem 54 anos de profissão, de exercício profissional. Em veículos de comunicação, hoje ele está, por exemplo, na Rádio CBN, esteve recentemente na Globo News, no Jornal das 10, mas ele já teve passagens também de assessoramento, cargos na área pública. E citou o caso quando ele trabalhava no governo Franco Montoro. Ali em 82, ele foi eleito em 82, Franco Montoro, em São Paulo, governo do Estado de São Paulo, e ele citou uma frase que se usa muito hoje, inclusive. Eu não sabia que era de Franco Montoro, mas ele esclareceu bem essa história toda. É que as pessoas não vivem no Estado, na União, as pessoas vivem na cidade, no município. Então, é esse foco que o gestor tem uma responsabilidade imensa de provocar mudanças na vida das pessoas através de políticas públicas consistentes. Por essa razão é que o Congresso das Cidades, a meu ver, ele cumpre um papel extraordinário em possibilitar aos gestores essas ferramentas para mudanças de atitudes, comportamentos, ajustes, às vezes um ajuste de políticas que já estão em andamento. E o Congresso das Cidades, eu diria até, Joelson, sem medo de errar, ele esbanjou em relação a cumprimento de metas nessa perspectiva. Muito bom isso mesmo, Elivaldo.